Olá, seja bem-vindo ao canal Esperança em Jesus. Seja bem-vinda. Este é o canal em que nós exaltamos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a nossa única esperança. Muito bem, a você que ainda não é inscrito, eu deixo aqui o meu pedido especial. Inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba todos os vídeos. E você que já é inscrito, eu deixo aqui o meu muito obrigado. A nossa reflexão de hoje tem como tema: o túmulo está vazio. Muito bem, eu te convido a irmos ao Evangelho de João. João capítulo 20, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Muito bem, a Bíblia relata que foram até o sepulcro Maria Madalena, Pedro e João. Agora eu te convido a olharmos do versículo 11 ao versículo 18. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde me puseste e os levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava o que ele lhe dissera estas coisas. Uau! Que relato! Imagine só esse acontecimento, hein? Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta. Na sua interpretação, o inimigo queria que Jesus morresse, sim ou não? Muito bem. A Bíblia relata que no início, no seu nascimento, o inimigo queria que Jesus morresse. Ele levanta um homem chamado Herodes. Esse homem baixa um decreto que crianças que tivessem até 2 anos de idade eram para morrer. Ele não conseguiu, porque Jesus estava guardado pela sombra do Onipotente. Jesus estava sendo protegido pelo próprio Deus. Jesus estava debaixo da proteção dos anjos do Senhor. Passado algum tempo, quando Jesus completou 30 anos, ele vai até um homem chamado João Batista para ser batizado nas águas do Rio Jordão. Jesus então se batiza. Nesta ocasião, o inimigo já não queria que Jesus morresse, porque ele sabia que quando Jesus morresse, Jesus daria a salvação para mim e para você.
Mas então ele muda a estratégia. Olha a audácia do inimigo. Ele muda a estratégia. E ele agora, na mente dele, pensa: farei com que Jesus cometa pecados. Ele leva Jesus ao deserto da tentação. E lá, eu e você conhecemos a história. Ele não teve êxito. Então, ele diz assim: eu farei com que a morte de Jesus seja a pior morte dentre todas. E aí, ele coloca uma coroa de espinhos. Ele usa homens para chacotear de Jesus. As pessoas cospem em Jesus. Jesus carrega um madeiro pesado. Amigo, amiga, ele só não sabia que quanto mais Jesus sofria, mais o sacrifício de Jesus era perfeito por mim e por você. Mas Isaías, especialmente o capítulo 53, se aplicava. Mas o inimigo é ousado. O inimigo, ele não desiste. Mas Deus é perfeito e sabedor de todas as coisas. Por isso ele mandou o seu único filho. A Bíblia continua relatando que quando Jesus morreu, passado algum tempo, Jesus foi colocado em um sepulcro. E ali tinha uma pedra muito grande. E além de ter uma pedra, tinha soldados romanos. Vejam só, porque eles pensavam que alguém iria tentar roubar o corpo de Jesus. A pedra era algo que impedia, os soldados também. Mas Jesus ressuscitou. O túmulo estava vazio. O túmulo está vazio. Jesus morreu, mas como foi predito, ele ressuscitaria. Ele não precisou que ninguém fosse tirar aquela pedra, pois os próprios anjos se encarregou de fazer isso. E os soldados que estavam ali guardando aquele túmulo ficaram quase mortos, é o que a Bíblia diz. Muito bem, a Bíblia diz que no túmulo de Jesus foi 3 pessoas: Maria Madalena, João e Pedro. Maria Madalena, aquela que tinha sido restaurada por Cristo, aquela que tinha sido perdoada por Cristo, aquela que tinha tamanha gratidão que não poderia perder o seu Salvador, ela estava lá. E a Bíblia relatou aqui que ela teve um encontro com Jesus. No início ela não identificou, mas depois ela identificou. Depois ela viu que estava conversando com o Senhor e Salvador, tanto dela como nosso. Veja bem, amigos, nós temos a garantia da vitória, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido, a saber, a morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Então, eu e você não devemos temer. Eu e você devemos aumentar cada vez mais a nossa esperança em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele venceu no Éden. Ele venceu no seu nascimento. Ele venceu no céu. Ele venceu no Getsemane. Ele venceu quando carregava aquela cruz por mim e por você. Ele venceu quando ele caiu carregando aquela cruz. Mas ele venceu quando ele levantou. Ele venceu quando ele gritou: Eli, Eli, lamai sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele venceu. Naquele momento o céu estava em silêncio, mas ele venceu, amigo.
Ele venceu quando ele morreu, mas ele venceu quando ele ressuscitou. Porque ele ressuscitando, ele nos dá a garantia que todos aqueles os quais amamos que já se foram, que também amavam o Senhor, irão ressuscitar. Ele venceu nos dizendo o seguinte: se você, meu filho, que crê em mim, ainda que morra, você viverá, porque eu venci a morte. Se você estiver ao meu lado, você será um vencedor. Sabe por quê? Caso Jesus não volte antes, uma certeza nós temos: nós iremos morrer. Mas uma certeza também temos: a garantia da vitória sobre a morte, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu. Então, se você conhece alguém que está precisando de palavras de ânimo, de esperança, eu te convido a compartilhar esse vídeo para essas pessoas, porque Jesus venceu. E a Bíblia diz que Jesus está presente aonde estiver uma, duas ou três pessoas em seu nome. Eu disse uma ou duas, porque Jesus está com você, amigo. Aonde tiver 3 ou mais pessoas, Jesus também estará presente. Jesus é onipresente. Ele pode estar com aquela pessoa que está na UTI. Ele também pode estar com aquela pessoa que está sobrecarregada, oprimida, porque ele prometeu aliviar os seus fardos. Jesus também está no céu, intercedendo por mim e por você. Jesus é onipresente. E a garantia da vitória de Jesus é a garantia da nossa vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então, amigo, vamos nos abraçar a Jesus, que nós temos a garantia da vitória. Lembre-se sempre: tudo posso naquele que me fortalece.